Tite. Olha, começou o trabalho do Tite no Flamengo já, hein? O cara foi pro campo lá no Ninho do Urubu, teve aquele primeiro contato com a rapaziada e acabou reencontrando lá alguns velhos conhecidos do tempo de seleção brasileira. No momento ele ainda está entendendo onde pisa. Sabe que tem uma das melhores estruturas possíveis para trabalhar. E um dos elencos mais potentes à disposição. Sem contar que trouxe consigo um time de confiança. Pouco mais de 7 anos depois de deixar o Corinthians, Tite voltou ao dia a dia de um clube de futebol. Saudade sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. No primeiro dia de trabalho, Tite deixou claro que o objetivo no Brasileirão é a vaga para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Ou seja, terminar no mínimo em 4º lugar. Mas não descartou algo maior. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. O novo técnico do Flamengo já trabalhou com quase metade do elenco rubro-negro. 11 atletas em algum momento da carreira foram comandados por Tite. E todos eles comandados na seleção brasileira. Everton Cebolinha foi quem mais entrou em campo pelo Brasil sob o comando de Tite. 25 partidas. Em termos de minutagem, Felipe Luiz foi quem mais jogou, tá na frente. 1.471 minutos em 18 jogos. Para a Copa do Catar, no ano passado, Tite levou Everton Ribeiro e Pedro. Também já deu oportunidades para Gabigol, que jogou 14 partidas e participou da Copa América de 2021, e Bruno Henrique, que entrou em apenas 2 jogos, foram 23 minutos em campo. Gerson, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo e o goleiro Santos completam a lista. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, de que da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha dessa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda. Estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Voltou a trabalhar esse ano. Tem sido comum no Flamengo, não sei se vai ser o nosso tema, mas Vitor Pereira também teve que dar muitas explicações assim que chegou ao Flamengo. Sobre a história da sogra e tal, que virou meme. Enfim, é o nosso próximo assunto, sim. Tite no Flamengo está nas capas dos principais jornais do Rio de Janeiro, principalmente, né? O Globo foi o que a gente mostrou na abertura do programa, né? E eu até comi um pouquinho ali do trecho do fim, né? Fica entre meta realista e o sonho do título. Título do Campeonato Brasileiro desse ano, meta ousada, né? Precisa tirar 1 ponto de vantagem para o líder Botafogo a cada rodada, sem contar os outros 3 times que estão à frente do Flamengo, né? Red Bull, Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Isso. E só passar esses 3 também, né? O Dia diz que o Tite está de olho na Libertadores, essa é a meta realista, né? É o que o Tite quer, claro, né? Ele quer dirigir um Flamengo que disputa a Libertadores. O Meia Hora diz que ele ficou impressionado com o que viu no Ninho do Urubu, com a estrutura que encontrou. E o Extra destaca 2 trechos aí do depoimento, né? Por enquanto o Tite ainda não deu uma entrevista, né? Não, só falou com a TV oficial do Flamengo. Um depoimento à Flá TV ali, com um recado para a nação, etc. É daí que vem esse orgulho e responsabilidade. E na Folha de São Paulo, o Tite inicia a tentativa de levar o Flamengo de volta ao topo, né? Essa é a pior temporada do Flamengo desde 2019. Uma temporada que está para terminar sem títulos. O Tite chegando, né, fala ali do sonho, ou seja, quer manter acesa a chama do título do Campeonato Brasileiro. Mas, né, é uma tarefa muito, muito difícil. Ele tem agora esses 9 dias, é isso? O que resta de data FIFA? É, por aí. Vai até dia 18, né? O Flamengo joga dia 18, né? Quarta-feira que vem, né? Ele começou a trabalhar ontem. Vamos ver. Eu acho que é do jogo. O Flamengo joga quinta.
Joga quinta, tem um então dia ele, mais, o Flamengo joga então dia ele 19. tem 9 dias de trabalho a contar de ontem. Eu acho que é do jogo ele usar o título para motivar o grupo, até porque quem está ambicionando o título naturalmente vai estar no G4 no final do campeonato, que é o grande plano aí do Flamengo, pensando em 2024. Mas eu fico muito me perguntando, assim, não só o que o Tite quer no Flamengo, isso a gente já pode discutir, pode falar, o que ele busca, quer também se reposicionar no mercado, quer também voltar a colocar em prática o seu trabalho, mas o que o grupo do Flamengo quer com o Tite? O que o grupo, o que os jogadores esperam desse treinador? Não pode ser só o paizão, o cara que vai vir aqui para arrumar o ambiente, para deixar todo mundo bem. O elenco do Flamengo, sendo um dos melhores, se não o melhor do país, não só em técnica, para mim, o grupo do Flamengo ele tem uma capacidade cognitiva acima da média. E isso exige alguém que o treine, um treinador de verdade, porque esse grupo tem condições de executar o que um treinador inteligente tem a propor. E talvez o maior desperdício desse Flamengo, desse grupo, é ele não ter ideias alinhadas com o que ele pode fazer dentro de campo. Então, é claro, a missão é organizar o Flamengo, é fazer o Flamengo jogar de uma maneira dentro de um conceito de jogo, com um preparo defensivo, com mais combatividade, com mais marcação, mas, acima de tudo, valorizar o individual de cada jogador, extrair essa característica, né, em prol do coletivo. E se tem um treinador que é capaz disso, é o Tite. E se tem um grupo que é capaz de executar o que o Tite quer, é o grupo do Flamengo. Então tem tudo para dar liga. Mas minha filha, você acabou de falar que eu não sei o que os jogadores vão esperar, não sei o quê. Você fala uma coisa e fala outra, meu filho. Acorda pra vida. Mas os jogadores têm que enxergar isso no Tite também. Ó, observação de um colega nosso que viu todo o vídeo da apresentação do Tite. Não vou dizer o nome dele porque eu não sei se ele quer ser citado. Revendo o tour do Tite pelo CT, ele cumprimentou em 1 hora mais funcionários do que o São Paulo em 167 dias. O São Paulo não construiu relacionamentos dentro. Assim como o Vitor Pereira não havia construído no Corinthians, né? Quando saiu, como dizem, eu não tenho informação, mas é um relato comum que o Rogério Ceni também não fez no próprio São Paulo, que isso levou à troca dele pelo Dorival e tal. E no Flamengo, né? O Rogério sai. No Flamengo também, enfim. E ao mesmo tempo a gente vê no final de semana 2 times do Botafogo toma a decisão de... Os jogadores se impõem, né? Não se impõem, mas... Mas se fazem ouvir. Se fazem ouvir e pedem para continuar com o Lúcio Flávio Cali. E ao mesmo tempo o Santos também sai de um atoleiro ali com um técnico interino, conhece o time, conhece o grupo, abraçado pelos jogadores e tal. Interessante esse momento do futebol, esse momento talvez efêmero, talvez. Mas a questão do relacionamento... A questão dos relacionamentos se impõe, né, sobre escolhas táticas, escolhas técnicas. E principalmente no nosso futebol brasileiro, isso tem muito valor. Agora, esse tapinha nas costas, vamos reduzir a isso, né? A gente sabe que o trabalho do Marcelo Fernandes não é só isso. Claro, tem... Agora, ele é muito importante, mas ele vai até um ponto. E para uma equipe competitiva, o que almeja título, como é o caso do Flamengo, precisa muito mais. Então, no primeiro momento, isso tem um impacto imediato, que é o time se sentir mais à vontade em campo. Mas ao longo do tempo vai exigir conceito de jogo, vai exigir um preparo. Então, é nesse ponto que eu falo, o que é que o grupo espera do Tite, o que o grupo quer do Tite. O grupo tem que querer um treinamento alinhado ao que ele pode executar. E eu acredito que não estou aqui fazendo uma crítica, eu acredito que é isso que o grupo quer e precisa. Por isso a minha expectativa de um Tite no Flamengo, ela está alta, porque é um treinador que tem a condição de levar isso ao grupo. É o tipo de casamento ali que você fica pensando, por que não aconteceu antes, né? É meio óbvio, né? Depois que o Tite deixa a seleção, né? O melhor técnico brasileiro, segundo dito por seus pares, e acho que é mesmo o melhor técnico brasileiro. Mas é o melhor técnico brasileiro. E você não é jornalista, você não tem opinião definida, meu Deus. Os caras estão pior que povo de boteco, não sabe nem o que tá falando, perdido. Pouca discussão sobre isso. Com o melhor elenco, com maior capacidade de investimento, o casamento tem tudo para dar certo, né? Agora, este Flamengo também se especializou em fazer os técnicos parecerem piores do que eles são, né? São Paulo sai do Flamengo pior do que a imagem que ele sempre teve. Vitor Pereira também, Renato. O Flamengo se transformou numa máquina de moer técnicos, né? E acho que nesse sentido, o Martim tem um outro ponto que eu acho muito importante, que é o Tite ter a responsabilidade de, junto com o Flamengo, saber encerrar alguns ciclos. Sim. E me pareceu nessa primeira conversa, claro, a gente nem teve a coletiva ainda do Tite para entender,
é que ele quer recuperar jogadores. Tudo bem, faz parte, é necessário ele recuperar, mas o Flamengo talvez passa por essa situação por não ter sabido encerrar o ciclo de alguns atletas e ter renovado gradativamente o elenco após ser campeão. E que é um problema que vejo acontecer com vários clubes no Brasil. Depois de ser campeão de várias temporadas de alto rendimento, não saber renovar esse elenco. É curioso, isso aconteceu com o próprio Tite no Corinthians. O Corinthians é campeão da Libertadores, da Copa Libertadores e do Mundial em 2012. O time de 2013 do Corinthians é um time, assim, parece um time satisfeito, sabe? Time descansado, mas parece um time, assim, já ganhamos tudo, então, sabe... Estou vendo a lista de técnicos do Flamengo ali, lembrando uma expressão que o Renan Moura, repórter da Rádio Globo, usou ontem no Globo Esportivo. O Flamengo virou um looping de fritura. Desde 2019, né? Nesse ciclo aí. Olha a quantidade de treinadores que essa diretoria teve. O Tite vai ser, provavelmente, né? Se cumprir o contrato, ele vai ser o último treinador dessa diretoria. E o presidente Rodolfo Landim já foi reeleito, houve uma tentativa de mudar o estatuto que não foi aprovada, então ele sai no fim da próxima temporada. Te diria que tem bastante água ainda para correr por baixo dessa ponte. Ainda vai haver tentativa? Falta bastante tempo. Não posso dizer que vai haver, mas não vai me surpreender se houver. Isso aconteceu em São Paulo, enfim. Mas, enfim, a situação de hoje Rodolfo Landim tem mais um ano no cargo, é ano eleitoral e esse ano de renovar contratos importantes, como a Jéssica citou aqui. Tá olhando aqui, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique terminam contrato, Marinho já foi, Vidal. E aí você até me ajuda numa coisa. O Tite trabalhou com quase todos esses aí, acho que com o Bruno Henrique não, se ele convocou o Bruno Henrique foi eventual. Convocou. Mas não foi quando ele se machucou e não pôde... Pode ter sido, mas eu lembro de ele fazer parte de uma lista. O Bruno Henrique me dá essa dúvida. Esses caras são jornalistas ou não? O cão vai se informar antes de ficar falando aí. O Bruno Henrique fez parte, sim, da seleção durante o Tite. Nossa, até a gente que somos aí comentaristas de sofá sabe mais que esses cão. Vamos se informar. Mas, por exemplo, o Felipe Luiz, o Tite tem um relacionamento longo com ele, né? Esses outros jogadores o Tite conhece bem. Sim. Vai caber a ele dizer que não quer renovar com esses caras? Esse é um ponto interessante. Eu estava conversando nessa semana com um técnico da Série A. Que tem muitos clubes de olho nesse espólio do Flamengo, né? E eu perguntei, e aí? E esses caras do Flamengo falaram, agora muda tudo, porque o Tite chega lá e o Tite vai dizer se quer. Então, o Bruno Henrique, por exemplo, é escancarado. O Renato liga para ele toda hora. E o Palmeiras tem uma proposta concreta, tá aqui, ó, né, com valores. Sim, tem outros clubes. E aí muda, esse jogo zera, né? Porque vem outro técnico, talvez o Tite fale, não, eu quero que eles fiquem. E aí... Mas tem outro ponto que conta, que é o tempo de contrato do Tite. Ano que vem, se não estou enganada. Sim, final de 2024. E isso impacta também ele iniciar uma renovação ou não no grupo. Porque nem ele sabe se vai continuar depois, então... eu acredito que é possível que ele continue, mas aí depende das eleições do Flamengo, depende de uma série de fatores. E mesmo esse resto de ano, que é um resto, mas é muito tempo, né? São 12 rodadas, são 36 pontos. O Flamengo na Libertadores é uma coisa, o Flamengo fora da Libertadores é outra realidade. Para este Flamengo ficar fora da Libertadores, equivale a um rebaixamento. Em perda de receita, em perda de relevância esportiva, em bronca da torcida. Politicamente, imagina o impacto político de essa direção chegar ao último ano do seu mandato sem jogar Libertadores. Exato. E talvez esse cenário forçaria, então, o encerramento de alguns com mais facilidade? Certamente. Porque aí a torcida já não vai abraçar mais tanto. Obrigado por tudo. A torcida do Flamengo já está pedindo o fim de alguns desses ciclos aí há um tempo, mas assim... Eu não sei. Eu olho para o Tite e não vejo o Tite pedindo isso. É uma avaliação, assim, que não está baseada em nada concreto. Nem o Tite sabe. Ele sempre vive um treino, né? Eu tô aqui olhando para o que a gente conhece do Tite, né? E imaginando ele chegando ao Flamengo. Eu não vejo o Tite querendo... mudar tudo, fazer uma barca, pode ir embora todo mundo. E não é o perfil combina muito com o temperamento dele, né? Não é o perfil dele, porque nem na seleção ele custou a trazer jogadores. Eu lembro o Vinícius Júnior,
Ele já tinha despontado, já jogava muito e ainda assim ele não convocava. E quando convocava, demorou para entrar, tinha uma... Renovação das laterais, por exemplo, né? Verdade. E assim, para qualquer treinador que observa o Flamengo, né, tá claro que ganhar o elenco é importante. Sim. Tá? O Flamengo deu a impressão de ter empoderado alguns treinadores para fazer mudanças. Vitor Pereira, Paulo Souza, Vitor Pereira. Quando esses caras tentavam implementar a mudança, dava errado. Né? Com o mesmo processo que a gente conhece. O Flamengo não tem jogadores que falam mal publicamente de treinador, né? Não tem jogadores que criam crise. Não, ao contrário. Você vai ver vários jogadores defendendo Everton Ribeiro, que foi certificado, inclusive taticamente, com o Paulo Souza, falando... Nós temos que fazer a nossa parte, nós jogadores temos responsabilidade. Mas não jogam absolutamente nada com o treinador que eles não gostam. Não estou dizendo que fazem isso de propósito. Boicote, né? Isso seria leviano, mas assim, o time não funciona com o dor que não se adapta ao estilo dos jogadores. Não funciona. Barreto, o Tite tem um outro peso. Né? Se a gente comparar com o Sampaoli, se a gente comparar com o Paulo Souza, eu acho que ele já chega com uma credencial que o grupo mesmo vai já dar um passo para trás e respeitar muito mais. E ali já está a chave para iniciar um trabalho bem feito para ele poder fazer algumas mudanças. Mas eu não acredito que o Tite vá fazer. Não acredito que ele vai exigir do time taticamente algo diferente do que uma postura comportamental de início. No início eu acredito muito que vai ser uma postura comportamental do Flamengo dentro de campo, a reação emocional dos jogadores, né? A postura tática. E aos pouquinhos, talvez, ele fazer alguma mudança até pelo perfil do treinador. Mas eu acredito que se tem um treinador que é capaz de fazer essas mudanças, é o Tite hoje no Brasil. E o Tite tem uma característica assim, muito marcante do trabalho dele, que é o que o Flamengo mais precisa, eu acho, né? O Tite é um técnico... E isso é um elogio total, tá? É um técnico previsível, no sentido de... Olha o que foi o Flamengo com o Vitor Pereira e o Jorge Sampaoli. Cada jogo era uma aventura nova. Paulo Souza também. O Tite é um técnico que vai fazer um time que a torcida vai entender, que vai fazer sentido, que vai ser, aconteceu isso ontem, então amanhã a tendência é acontecer isso, e provavelmente vai acontecer. Curioso que isso é um elogio, assim... Mas isso aí o Dorival Júnior fez, né? Isso aqui é curioso no Flamengo. O Dorival Júnior fez. E os jogadores adoraram, mas aí para a diretoria não serviu. Enfim, talvez o Tite junte essas duas coisas, né? É um treinador que o elenco vai aceitar e que a diretoria vai achar que é suficiente para as ambições dela. O que eu quero dizer com previsão não é que o time do Tite vai ser fácil de marcar, não. É um técnico inventivo, criativo, mudou. A seleção brasileira jogou de várias maneiras com ele, o Corinthians jogou de várias maneiras com ele. Ele é capaz de fazer desse elenco qualquer coisa para o bem. Mas por causa de tudo isso aí que a gente está mostrando, é um técnico cujo trabalho a gente conhece, a gente sabe o que esperar dele, né, Matheus? Acho que é muito mais isso. Voltando, para ser mais justo, para não ficar esse termo ruim, é um técnico coerente. Coerente. Então tem uma estabilidade, tem um equilíbrio, para falar do jeito que o Tite costuma falar. Então eu acho essa contratação, assim... tem tudo para dar certo mesmo. O currículo do Tite é um grande acerto da direção do Flamengo no ano. Grande acerto. É que é um grande acerto que compensa grandes erros, né? Então, assim... Não justifica os erros. Exato. Não justifica a saída do Dorival, por exemplo, mas hoje é um acerto trazer o Tite. O Tite chega com muito currículo, como a gente está vendo aí, né? Chega de um trabalho pela seleção brasileira, que é, como a gente mostrou também na arte anterior, é um trabalho de excelência, mas que não atingiu os resultados principais esperados dele, né? O trabalho de treinador de seleção, ele é feito para disputar bem a Copa do Mundo, e no caso do Brasil, para ganhar a Copa do Mundo, que é sempre a nossa expectativa, né? Sim, tudo foi feito certo e por 4 minutos não chegou lá. Mas não chegou. Não é por isso que se tem que... Agora, então, vamos fazer tudo errado para ver se, quem sabe, a gente dá certo lá na frente. E como isso marca o treinador? O treinador que não consegue ser campeão com o Brasil ou é eliminado de uma Copa, ele fica marcado, né? Mas quem aceita o cargo sabe, né? Sabe da pressão, claro. Sabe que isso aí tá no... Mas eu não acho que é tão justo, sabe? Eu não acho nada justo, mas... Mas ele sabe. Mas é o que é. Mas tá quase no contrato isso. Quase. Se bobear, tem uma linha ali no contrato, olha, se não ganhar a Copa do Mundo, vai tomar pancada. Vai tomar. E o Tite pode botar no contrato que o treinador assina. E o Tite tomou, e até talvez por isso ele não teve o mercado na Europa que ele imaginava que teria. Essa é um ponto intrigante para mim, assim.
Porque ontem, a notícia de ontem, o Diego Alonso, que foi técnico da seleção uruguaia na Copa do Mundo, que teve uma Copa do Mundo muito fraca, Copa do Mundo muito ruim, por decisões dele, foi anunciado ontem técnico do Sevilha, que é um time que joga Liga dos Campeões, multicampeão da Liga Europa, briga lá em cima na Espanha, está em crise, está em 14º no Campeonato Espanhol, foi, né, o técnico anterior foi demitido por maus resultados e tal, mas eles recorrem a um técnico que foi muito mal na Copa do Mundo, muito mal, muito pior que o Tite, infinitamente pior que o Tite. Eu não sei se o Tite teria interesse em trabalhar no Sevilha, se ele considera que o Sevilha... Acho que esse aqui é o ponto, né? A gente também não sabe medir a expectativa do Tite. O que ele estava esperando? Pensar em Europa, é uma prateleira bem alta da Europa, não é qualquer coisa. Enfim. Não. É um burro. Mas me parece que ele saiu da Copa com uma expectativa de um clube maior. Até o Sampaoli falou que o maior time que ele treinou até hoje, o melhor time é o Flamengo. E falou que o Flamengo é muito maior que o Sevilha. Esse cão aqui, desinformado, é uma prateleira enorme. É uma bunda, uma prateleira enorme. Maior que o Sevilha. Possivelmente, sim. E me parecia que ele tinha certeza que ele receberia uma proposta de um clube maior da Europa e que ele conseguiria estar na mesma prateleira, vamos colocar ali Guardiola, Ancelotti, enfim, e isso acabou não acontecendo. E talvez por isso que ele mudou de ideia, né? Ninguém vai me ver treinando no ano que vem, ele teve que treinar até para se recolocar no mercado, e eu vejo o Flamengo como uma excelente equipe para ele, para a carreira dele, para ele nesse momento da carreira dele, para ele se lançar novamente. Pela expressão que tem o Flamengo naturalmente. Porque os clubes brasileiros, os grandes clubes brasileiros, também... O Jorge Jesus, ele vem para o Flamengo no momento que ele estava sendo discutido em outros clubes brasileiros, que estava assim... Não é que ele estava sendo disputado a tapa na Europa, não estava. Ele sai do Flamengo para ir para o Benfica, do Benfica para o Fenerbahçe e tal, se coloca numa prateleira alta na Europa. Eu acho que é inevitável que isso aconteça com o Abel Ferreira, no momento que ele decide deixar o Palmeiras. E acho impossível que durante esses 3 anos o Abel não tenha recebido uma proposta de algum clube europeu que possa se comparar com o Sevilha, por exemplo. Não lembro se era Lyon ou Olympique de Marselha. Eu acho que isso a gente pode ver de uma forma favorável, pode ver o copo meio cheio aí. De uma forma favorável ao futebol brasileiro. Hoje o Tite olha para o Flamengo e o Abel olha para o Palmeiras. Claro. Para me tirar daqui não vai ser, com todo respeito, não vai ser qualquer Sevilha que vai me tirar daqui. Claro. Né? Eu vou pensar direito, porque aqui eu tenho estrutura, eu tenho jogadores, eu posso formar um time vencedor, vou ter destaque, vou fazer um trabalho... Né? O nível do futebol brasileiro é muito alto. Não é mais alto por fatores que a gente conhece, de autossabotagem do futebol brasileiro. Outro dia a gente mostrou aqui com o Rodrigo Capello, que aliás participa também do programa de hoje, que o Flamengo tem o 49º, não é exatamente o orçamento, mas assim, o 49º maior gasto entre todos os times do mundo para formar, entre todos os clubes do mundo para formar o time atual. Né? Essa era a conta que era feita. Sim, se você tira os 20 da Premier League que ocupam outro planeta... Estava até na frente de um da Premier League, tá? Luton Town, talvez. Talvez o Luton Town. Mas assim, à frente de muitos da França. Isso, muitos da Itália. Da Itália, da Espanha. Da Alemanha. Entendeu? Então, assim... a Liga Brasileira é boa, a Copa Libertadores é boa. Eu não vi na Europa ainda esse ano jogos melhores do que Fluminense e Inter. Acho que hoje quem aparece, assim, que pode balançar as estruturas é a Arábia Saudita. Por motivo... Por exemplo, levou o Luiz Castro, né? Mas pela capacidade de investimento. Pelo dinheiro. Não pelo campeonato. Pelo fato de que, eventualmente, eu fico imaginando assim, o Luiz Castro, além de ganhar o que está ganhando lá, das questões todas que apareceram, da mansão, de não sei, enfim. Mas além de tudo isso, ele é o técnico do Cristiano Ronaldo. Ele é um técnico português que tem o Cristiano Ronaldo no time dele, né? Isso tem um apelo, gente. Por mais que não seja o Cristiano Ronaldo do auge da carreira, mas, né? Você também vai trabalhar com jogadores de altíssimo nível. E voltando assim pro Tite, E o Paulo Souza vai ir pra Copa e treinava o Lewandowski, que era o melhor jogador do mundo na época. Tava no auge. Esses jornalistas são animais, hein? Eu acho muito legal que ele tenha topado se desafiar no mercado brasileiro de novo. Vocês aí estão... Não, o Tite não é um cara que pensa assim, mas... Vocês aí estão dizendo que eu não sirvo mais porque eu perdi a Copa do Mundo? Então vocês vão ver o que eu vou fazer aqui no Flamengo. Tem uma motivação. Ou se achar mais importante. Eu não sou treinador para estar no Brasil, eu sou um treinador para estar na prateleira de cima da Europa.
Não. Não? Ele olhou para o mercado brasileiro, tô aqui, eu pertenço quero... a esse mundo aqui. Pertenço a esse mundo, posso ser campeão aqui, acredito nesse projeto, acredito nesse campeonato. Eu também achei, da parte dele, algo fundamental para ele, nesse momento, encarar uma equipe como o Flamengo, com os desafios que o Flamengo tem. E a gente já falou, é um time que vai propor muitos desafios ao treinador, pelo que a gente já conhece do grupo de jogadores. E esse mundo é um mundo que ele conhece, né? Então o Tite chega sem ilusões. Sem ilusões. Ele sabe o que acontece quando um time do tamanho do Flamengo perde um Sabe. jogo, ou Sabe. perde uma sequência de jogos, Sabe. ou sai do G4 do Campeonato Brasileiro, né? No Tite começo do trabalho dele. Tite é muito grato ao Corinthians, né? Por não tê-lo demitido após a derrota para o Tolima, em que houve uma pressão brutal e o Corinthians bancou e tal, e ele atribui a isso... Mas ele sabe o quanto isso é raro. Ele sabe. Exatamente, ele valoriza porque ele sabe que é raro. E no caso do Flamengo, o Tite vai ter que enfrentar... Não sei se ele vai ter que enfrentar, mas... provavelmente era a torcida brasileira mais... que tinha mais ressalvas a ele na seleção, né? Provavelmente era mais vocal, a mais... Tinha mais bronca mesmo. Tinha mais bronca, né? Tem muita... Tem Flamengo, esse mundo Flamengo, que serve Flamengo e... Né, Tem muita brincadeira na internet nos últimos dias de torcedores do Flamengo dizendo que estão apagando os memes, apagando os comentários de quando ele era técnico da seleção. Porque o técnico da seleção sempre paga um preço que ele não deveria pagar. Nem o Tite, nem o Fernando Diniz, nem o Dunga, nem ninguém deveria pagar. E sempre pagaram, que é desfalcar clubes brasileiros. Né? Porque aqui o campeonato insiste, né? Em não ser o futebol de clubes não é interrompido, então você convoca o jogador, desfalca o clube e vira culpa do técnico. Olha esse cara sacaneando o meu time. Mas tem o outro lado também, né? E a torcida do Flamengo viveu esses dois lados. Tinha momentos, por exemplo, em que o Gabigol, né, estava fazendo chover pelo Flamengo e o Tite não levava para a seleção e o torcedor ficava indignado. Mas por que não leva o Gabigol e leva fulano, Beltrano, Cicrano? Né? Esse sentimento deveria ser o dominante, deveria ser só esse a relação. Isso. Eu quero que leve o meu jogador, porque ele é bom. Eu quero ter orgulho de torcer pro meu cara na seleção. Mas aí chegava na hora H, convocava jogadores do Flamengo, aí tem sempre aquela, convocou do Flamengo e não convocou do Palmeiras. Isso, prejudicou meu time. Prejudicou Que é algo que o técnico da seleção, o trabalho dele é treinar a seleção. Isso. Quem deve ser cobrado por isso são outras pessoas. Não deveria pensar nisso, absolutamente. Né? Se ele quisesse convocar 10 jogadores de um time, ele deveria poder. Mas o Tite pagou um pouco e a torcida do Flamengo, né, mais vocal, maior, mais ruidosa e tal. Acho que era a que tinha mais bronca do Tite. Ele vai ter que reconquistar esse carinho aí. Acho que ele vai conseguir. Tá aí, nação, então, Tite. Galera, é isso aí. Os caras estão mais loucos que o Lobão, né? Falando as coisas aí que só Deus te recorde, mas é isso aí. Espero que o Tite dê certo, pra calar a boca de muitos aí. Tem muito jornalista aí que tá torcendo pra dar tudo errado. Mas o elenco do Flamengo tem tudo pra dar certo com o técnico Tite. Vocês acham que vai dar certo essa junção de Tite e Flamengo? Eu tenho certeza que vai dar, né? Precisa o jogador ajudar. Beleza? Mas é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.